A tradicional Faculdade de Direito da USP também homenageou os 120 anos da amizade Brasil-Japão. A TV Nikkei esteve lá e traz as imagens. TV Nikkei se movimentando desde o Largo São Francisco, na cobertura do Simpósio de Direito Internacional Brasil-Japão. Estamos aqui ao lado da tradicional Faculdade de Direito São Francisco e nós vamos mostrar para vocês alguns lances desse simpósio internacional que contará com a presença de professores do Japão e do Brasil. Vamos lá juntos! Durante 3 dias foi realizado no local o Simpósio Internacional de Direito Brasil-Japão, que teve a participação de ilustres professores da Universidade de Keio do Japão. Quais são e foram os aspectos mais importantes, né? A contribuição mais importante desses institutos, tanto lá no Japão quanto aqui no Brasil? Bom, primeiro a gente deve destacar que as raízes do direito japonês e brasileiro são as mesmas, sim, são do direito romano, muito especialmente do direito civil. Sim, sim. Num certo momento, vou dizer exatamente o ano para você, 1979, tiveram dois professores desta casa, professores importantes, o professor Alfredo Buzaide, foi ministro da Justiça, e o professor Celso Neves, falecido recentemente, e lá fizeram os primeiros contatos para um intercâmbio jurídico Brasil-Japão. Isso foi em 1979. Foi feito um protocolo de intenções entre a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que é esta, Faculdade São Francisco, e a Faculdade de Direito da Universidade de Keio. Foi feito um convênio. Esse convênio vai ser restaurado agora, prorrogado agora, vai ter uma assinatura solene da prorrogação do convênio. Ele começou entre as faculdades de Direito, depois se expandiu para as universidades. Sim. Por exemplo, a medicina da Universidade de Keio já fez vários contatos com a Faculdade de Medicina da USP no Brasil. E a partir desses convênios, professor Newton, houve a introdução de alguns dispositivos aqui no nosso Código de Processo Civil, não é isso? Um fator produtivo, né? Positivo, não? Ah, sim, com certeza. Exatamente. Depois que o professor Buzaide e o professor Celso Neves, aliás, esqueci de destacar, ambos professores de processo civil, entra na nossa história o professor Kazuo Watanabe. Então tem um intercâmbio muito intenso na área de processo civil. E penal também, depois que houve esse fenômeno dos decassegues, que muitos decassegues praticaram crimes no Japão, voltaram para o Brasil, não se conseguiu puni-los a tempo, prescrever as ações, causou uma indisposição entre o governo japonês e o governo brasileiro. Sim. Então está se fazendo se estudando uma maneira de apressar esse prosseguimento da ação penal. No evento, o Museu da Faculdade organizou um painel com fotos e documentos mostrando a trajetória do Tratado de Amizade Brasil-Japão ao longo destes 120 anos. Professora Ivete, antes de mais nada, parabéns pelo museu, já vimos um pouquinho, e pelas palavras, essa bela homenagem que vocês fazem, viu? Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade, porque nós realmente gostamos de pegar um tema que seja do interesse geral e que seja comemorativo da data, daquele ano, não é? E tivemos a satisfação de saber que o professor Kazuo Watanabe organizava um seminário internacional para celebrar aqui os 120 anos do Tratado
Tratado de Amizade Brasil-Japão. E achamos que era uma ótima oportunidade, não só de nós homenagearmos essa colônia japonesa que tanto tem contribuído para a nossa vida política, social e econômica, mas também de destacar aqui os aspectos dessa colaboração, que foi muito mais do que comercial e econômica, foi também cultural e que apresentou frutos que se refletem aqui na vida até da própria Faculdade de Direito, que nós quisemos destacar nessa exposição. Qual é o papel assim, mais importante que a senhora acha que os Nikkeis desempenharam aqui no Brasil? Olha, na vida acadêmica nós tivemos, não somente depois do curso realizado aqui na Faculdade de Direito e das especializações necessárias, nós tivemos o ingresso aqui de 4 professores que contribuíram muito com o ensino jurídico aqui na faculdade. E 2 deles ainda estão em atividade, que são o professor Kazuo Watanabe e o professor Masato Ninomiya, aqui presentes. Mas daqui também saíram inúmeros juízes, além de advogados, evidentemente, mas pessoas que prestaram concurso para o Ministério Público, para a magistratura e que ingressaram na área do judiciário e que chegaram ao posto de desembargador, que é o posto máximo, né, da carreira, como o professor Kazuo Watanabe, que se aposentou como desembargador. E daqui a pouco retornaremos ao Largo São Francisco para registrar a sequência da homenagem aos 120 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão. Até já! Fundada em 1827, a Faculdade de Direito da USP teve como alunos 9 presidentes e 20 governadores. Dentre os Nikkeis ilustres, lembramos de Yukishige Tamura, João Susumu Hirata, Mário Ozasa, dentre tantos. O embaixador do Japão prestigiou o evento. O que ele está achando dessa homenagem de uma dos mais importantes entidades de direito do Brasil? 今年ですね、日本とブラジルが外交関係を樹立して120周年を迎えて、現在ですね、ブラジルの全土で約900のですね、関連行事が行われています。Este ano se comemora 120 anos de Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Japão e o Brasil, e atualmente está sendo realizado mais ou menos 900 eventos no inteiro Brasil. でその中でまさに司法法律分野の協力に関する行事はですね、このセミナーだけです。でしかもこの最もブラジルで権威のあるですね、サンパウロ大学法学部で主催をいただいているということについては非常に感謝をしております。 Entre esses eventos na área jurídica, este é evento único no Brasil. E agradeço muito pela realização da Universidade de São Paulo, que é uma entidade mais renomada no Brasil, que agradeço muito pela realização desse evento. A homenagem da Universidade de São Paulo, por intermédio da Faculdade de Direito, ressaltou a importante participação Nikkei nas várias esferas do direito, bem como a sua contribuição na formação da nacionalidade brasileira. Falou disso aí, que cerca de 60% dos japoneses Nikkeis já se misturaram aí, né? A miscigenação aí. Isso é notável. Eu acho que a miscigenação ela é uma expressão de superioridade, é uma expressão da humanidade e de ruptura de discriminações e de preconceitos. Então, eu gosto muitíssimo da miscigenação com todos os povos. Os que distingue no sentido positivo, né, da contribuição deles para o Brasil. Há muita coisa. Eu acho, quer dizer, os atuais não se distinguem dos brasileiros. Eu acho, com raras exceções, mas o que os distingue? Primeiro, uma operosidade. Uma certa disciplina, uma certa reverência à tradição. Eu gosto disso, eu não acho que nós tenhamos que ser tradicionais, mas também apagar a memória é apagar algo que nos formou. E
e tem uma certa dimensão de retidão, que eu gosto muito disso dos descendentes de japoneses. É próprio da cultura. Né? É próprio da cultura. Assim, a TV Nikkei registrou a significativa homenagem da Faculdade de Direito da USP aos 120 anos da amizade Brasil-Japão. Parabéns aos organizadores. Ficamos orgulhosos com esta homenagem.